Bom, as perguntas vão ficar um pouco mais para o final, tá? Essa é a minha primeira experiência aqui híbrida no TDC, porque geralmente ou eu vou no TDC presencial ou eu vou no online. Agora, nessa modalidade híbrida, para mim é uma novidade, mas de alguma maneira é uma novidade boa, porque eu eu sou de Maringá, tá? No interior do Paraná, só que agora eu estou em São Paulo a trabalho, então, assim, que bom que deu o online, que senão eu teria que desistir da participação da palestra, mas que bom que deu certo aqui a participação. Então, eu vou soltar meu cronômetro aqui, vamos lá, eu não pretendo me delongar muito assim, e vou tentando ir até de forma pausada, falar de um tema que eu gosto bastante, tá? Então, o tema de hoje aqui deixa eu aqui apontar meu laser. Ei, Agile Coach, não tenha medo dos temas técnicos de um time de software. E se você não entendeu o que é isso daqui é um smile, tá? Hoje a gente está acostumado a mandar emoji, né? Gente, eu estou acostumado a mandar assim, 2 pontos e uma carinha de feliz. Se você não entendeu o que é isso, você vira um pouco o rostinho, você vê, nossa, uma carinha de feliz deitado. Durante muito tempo, para quem usou Mirk, Messenger e coisas assim, isso era novidade. Então, eu uso com frequência, e é até uma das maneiras, quando eu estou num time de software, o pessoal percebe que, pô, ele faz isso, ele usa essas figurinhas, que para mim é normal, tipo, mandar uma carinha com 2 pontos e X. Então, é uma maneira que, para mim, é muito normal falar isso, porque eu gosto da parte técnica, mas se você não entendeu, poxa, se você começar a entender, talvez você comece a se comunicar com a galera do time de software, né? Lembrete, essa palestra não é só para quem trabalha com times de software, beleza? Para você que trabalha com agilidade, que está conhecendo ou já trabalha. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. E aí, legal, pessoal que está aqui no chat online pode interagir, eu vou tentando ver as perguntas. E quem estiver aí no presencial, daqui a pouco eu abro o espaço para perguntas. Bom, este aqui é o Fusca, menos conhecido como Wagner. Pode chamar de Wagner Fusca, só de Wagner ou só de Fusca. Wagner, talvez eu demore para responder. Tá? Aqui estão todos os meus contatos, e-mail, tudo você vai perceber que é Wagner Fusca. Wagner Fusca, Wagner Fusca, Wagner Fusca, underline, Wagner Fusca. E já adianto que esses slides vão estar aqui na trilha do TDC, ali nos slides da trilha, mas já estão aqui no speakerdeck.com/Wagner Fusca. E se você quiser conhecer um pouquinho do que eu penso e falo, wagnerfusca.medium.com é meu blog. Gente, a rede que eu mais uso aqui é o LinkedIn, tá? Então, se precisar me mandar, trocar alguma ideia, manda aí no LinkedIn, tá? Bora lá. Vamos fazer uma viagem no tempo? Hoje tá tudo meio cringe, como a Gleico falou aqui. Pô, olha só, vamos lembrar aí desse filme, talvez você lembre. Quem não tem tem alguma questão de necessidade para a gente explicar aqui a questão visual, tem uma imagem de um carro com um fogo saindo dos pneus. É um carro do De Volta para o Futuro, né? O DeLorean. Legal, vamos fazer uma viagem no tempo aqui então, gente. 2017, o que estava acontecendo em 2017 na sua vida? Pensa aí. Vamos pensar o que está acontecendo. Olha, eu lembro que no dia 11/11 de 2017, acontecia o quê? A trilha Agile. Aonde? No TDC Porto Alegre. Aonde? Na Uniriter. E olha só, logo após o almoço, uma pessoa usando uma camiseta roxinha, com cabelos pretos, uma barbinha, ia falar sobre agilidade para desenvolvedores. Talvez você estava nessa trilha neste querido dia. E este que estava apresentando quem era? Era eu mesmo. E lá em 2017, eu estava falando sobre que agilidade era ou não era para desenvolvedores. Eu estava um pouco nesse debate. E aqui, no TDC de Porto Alegre 2017, eu vim falar que era sim para desenvolvedores, mas que havia uma situação que dizia o seguinte, que os desenvolvedores estão desacreditando da agilidade e não querem se engajar na agilidade. E baseado no que eu tinha essa percepção? E aí trouxe uma série de números que mostraram o que estava acontecendo. Números de submissões em eventos, como a Agile Brasil, TDC e outros. E também fiz uma pesquisa com mais de 250 participações, todos desenvolvedores de software, pessoas que trabalhavam codificando, e eles falavam, sim, nós amamos a agilidade é tudo de bom, um monte de coisa legal, mas na hora das perguntas que mostravam, que questionavam se eles aplicavam de fato, muita gente dava para trás. E aí as perguntas não falavam de, você faz daily, você faz planning? Não, era assim, você acha importante teste automatizado? 97% falou, sim, é importante.
Aí a segunda pergunta, você faz teste automatizado? 50% falou que sim, 50% falou que não. E aí, como é você querer gostar do ágil, mas você não pratica o ágil? É assim, é tipo, eu gosto da academia, mas eu não vou lá me exercitar. Poxa, como é que eu vou ter benefício na minha saúde? Então essa palestra eu vim aqui em 2017, eu fui extremamente ácido nela, falei um monte de coisa, falei que é culpa dos agile coaches, falei que é culpa dos agilistas, opa, não pode falar agilista, né, senão vou ganhar um processo dos agileiros, e assim foi, os Scrum Masters, um monte de gente tá culpado, porque os desenvolvedores, aí eu vim quase com uma bandeira aqui de protesto, vamos protestar aqui, é dev, os devs vão se revolucionar, aí também falei um pouco mal dos devs também, e cara, o que aconteceu de 2017 para cá? Porque eu estou chegando com essa palestra hoje, 2022, com muita coisa que aconteceu. Algumas coisas que já aconteceram, fatos, tá? Depois desse movimento de 2017, que eu comecei a tracionar e um grupo de pessoas, a gente começou a andar junto, é isso aí, agileiros unidos jamais serão vencidos. Gostei, isso aí, vamos levantar essa bandeira. A gente percebeu que um número de submissões totais em eventos, que estava entre 12% a 13%, sobre temas técnicos, subiu para 18 e 22. Isso é muito bom, gente. A gente não quer 100% de temas técnicos em eventos de agilidade, mas não pode ficar abaixo de 20%. Tem que ter ali 18, 22, cara, tá lindo. Porque sempre vai ter temas técnicos, porque a gente precisa falar coisas técnicas, porque o ágil ele não pode ser somente na camada de eficácia. Você precisa trabalhar com agilidade na eficiência, ou seja, fazer corretamente as coisas, tá? E é isso que eu vou trazer hoje aqui, novamente. Coisas que aconteceu também, olha, desde 2018, o TDC aqui tem uma trilha chamada Design de Código e Extreme Programming, XP. Puxa, então eu ouvi falar de XP, é uma metodologia ágil? Sim, olha que legal, tem uma trilha com pelo menos 5 palestras aprovadas que falam sobre isso. E talvez para um grupo que às vezes não é você, e tá tudo bem. Mas você, como um agileiro, um Scrum Master, incentive as pessoas técnicas, a liderança técnica a participar. E agora que legal, já tem uma trilha chamada liderança técnica. Pô, melhor ainda, leva o tech lead lá, o C-level que você precisa levar. Tá lá, eles vão ouvir, talvez numa linguagem deles e não tão no agileiro, no agilês que a gente tem aqui dentro. Uma coisa importantíssima que aconteceu de 2017 para cá, aí é coisa pessoal. E aí eu peço desculpas para quem em 2017 ficou muito magoado com a minha palestra. Desculpa, me perdoe, fui muito ácido e eu fui um bobão naquela época. E eu percebi o quanto eu fui arrogante. E assim, eu apontava demais o dedo na cara das pessoas. Dizendo, vocês não fazem certo, vocês têm que fazer assim, porque a agilidade veio do software, lá do Manifesto Ágil. É isso aí, o software manda. E não é software, cara, é mundo digital, é transformação digital, é produtos, é responder às necessidades do cliente. E muitas das vezes eu magoei alguns, então eu peço desculpas por isso, tá? E eu fui percebendo que não adianta empurrar as coisas para as pessoas. A parte técnica é um skill que você, a Agile Coach, você que está sentado aí me escutando, é um skill que você precisa desenvolver. E não vai ser na minha força, na minha arrogância que você vai aprender. E hoje eu trago essa palestra aqui para te ajudar. Talvez dar um segundo passo. Talvez eu te provoquei lá atrás e agora eu vou falar o seguinte, olha, pode ser algo fácil de entender, não precisa ficar complicado. E se está complicado demais, não é ágil, porque ágil é simplicidade, a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito. Então tem coisa que você não precisa também aprender no detalhe, mas você precisa conhecer um pouco das coisas técnicas. Outra coisa que aconteceu de 2017 para cá, eu comecei a perceber que o Technicase, aí já até o ponto 3 também tem a ver com isso, não é a linguagem que o business quer ouvir. E aí um exemplo, dívida técnica. Pensa aí, é dívida ou é débito? Se você está no chat aqui do online, interaja comigo. É dívida ou é débito? Vamos lá. Eu falo dívida técnica. Por quê? Porque a origem da metáfora, a débito metafor, fala sobre uma dívida. E se você fala débito, como alguns interagiram, tá tudo bem. Não tem erro. Aí você vai escolher agora se você vai usar dívida ou débito. Tranquilo, eu uso as duas, mas assim, cara, eu prefiro falar dívida porque eu acho que é o mais correto. Porque dívida, o que é uma dívida técnica? É tudo aquilo que você fez, está funcionando, não tem bug, mas que você deixou para arrumar daqui a pouco. E esse arrumar daqui a pouco é algo que ficou pendente. E que se eu não arrumar no tempo correto, isso acumula juros.
E eu não lembro de débito acumular juros na parte financeira, eu lembro da dívida. Então, é dívida técnica. Eu tenho uma dívida que precisa ser paga. Por isso que eu falo que é dívida técnica. Mas a gente, talvez, na hora da tradução, debit technical, a gente colocou um débito técnico. E não era débito, era dívida. Mas tudo bem, gente. Importante que você já conhece o tema. E agora tem maneiras e zilhões de técnicas, mas isso é uma outra palestra que eu poderia falar de como você trabalhar com a dívida técnica. Mas o que eu quero dizer nesse ponto 4? Eu achava que a dívida técnica era algo importantíssimo para o C-Level, para a camada do meio, para os gerentes, e falava, a gente tem tudo isso que a gente tem de métrica, olha só, isso é um problema, nos torna mais lento, porque a dívida técnica, ou o débito técnico, nos torna muito mais lento, impede a gente de ter inovação, igual o teste, a ausência de testes unitários impede a gente de inovar. Aí o que acontece? Eu levava isso para a diretoria, as pessoas que tomam decisão. Eles falavam, não me interessa, não. Até que um dia alguém me deu um feedback e falou, em vez de você falar de dívida técnica, que tal você chegar para o diretor e falar o seguinte, você quer dobrar a quantidade de entregas por sprint? Cara, eu quero. O diretor provavelmente vai falar, eu quero. E vai entregar mais rápido? Aí você fala assim, então, eu tenho uma técnica aqui que pode ajudar você, só que eu preciso de pelo menos uns 3 meses aqui para deixar a coisa rodando e você vai acompanhando por números. Ele, opa, gostei. Então daqui a 3 meses eu vou ter o dobro de entrega, vou perder um pouco a capacidade produtiva, porque alguém vai estar implantando um Kaizen, uma melhoria, e no final das contas eu vou ter mais entrega e vou faturar mais? Sim. Pronto. Eu não falei de dívida técnica, eu não falei do como, o que é esse termo, esse KPI. Eu falei de, cara, a linguagem do business, ele quer saber throughput, vazão, aumento de receita, MRR e tantas outras coisas. E eu fui aprendendo que, puxa, essa linguagem tecniquez não cola com a galera, camada do meio e camada de cima. E uma outra coisa que eu aprendi, precisamos tornar essas práticas técnicas muito acessíveis para todos. Talvez não para o C-Level. Ele não vai querer saber do como, mas você que é um agente de transformação, você precisa entender conceitualmente. E aí, agora a gente vai mergulhar nisso. E eu quero dizer para vocês, gente, não é tão complicado assim. Calma, fique em paz. Olha a carinha de feliz ali, ó. Fique em paz, felicidade. Se você não está vendo a carinha de feliz, porque de repente você chegou aí pós-almoço, vira a cabecinha e vê, ó, tem 2 pontos e uma carinha de feliz. Ó, são os emojis de antigamente. Eu acho até hoje que é mais fácil mandar essa figurinha do que mandar um emoji, selecionar. Então, é isso aí. E aí? Fica em paz, fica tranquilo, não é tão complicado. O que você mais precisa entender quando eu falo de coisas técnicas, e agora a gente vamos entrar um pouquinho mais nos temas técnicos, entenda o objetivo. Talvez você não vai guardar o nome de tudo, mas você vai ter que gravar o seguinte. Esse é um problema, deve existir alguma coisa técnica, eu vou pesquisar, vou encontrar coisas, se eu não entender, eu vou pedir ajuda de alguém, e eu não preciso ter vergonha de pedir ajuda. Essa é uma coisa que às vezes a gente, como agente de transformação, a gente parece que nós somos os consultores super poderosos que a gente não pode errar, ou que a gente não tem que saber tudo. Não caia nessa falácia, você não sabe tudo. Lembra da frase inicial do Manifesto Ágil, ainda estamos aprendendo e ensinando os outros a fazer software da melhor forma possível, tá? É isso aí. Então vamos lá? Gráfico de Lead Time Breakdown. Puxa, Fusco, mas você não ia falar técnicas? Calma, chegarei lá. Isso daqui, todo bom agileiro aí conhece, já ouviu falar? Se não conhece, vamos explicar, porque isso aqui pode se tornar algo útil na sua vida. E este exemplo aqui não tem nada a ver com, pode ter a ver com software ou não, pode ser encaixado em qualquer área, qualquer negócio. O que acontece? Esse gráfico está mostrando que temos atividade A, B, C e assim por diante. Cada uma delas leva a uma quantidade de tempo. Aqui vamos colocar dias, tá? Vamos colocar aqui 0, 2, 4 são dias. E ó, essa tarefa, atividade A, levou mais ou menos uns 3 dias. Sendo que desses 3 dias, na parte azul, referente a detalhamento, a parte vermelha mostra a quantidade de tempo que ficou em desenvolvimento, a parte amarela ficou em revisão e a parte aqui em verde em validação. Nossa, mas isso parece software. Nossa, isso daqui parece processo de criação de um livro. Isso daqui parece, talvez, um processo industrial.
Então, isso aqui é um gráfico que você, como um bom agileiro, conhece isso e já usa, né? E aí, como um bom agileiro, você está fazendo uma análise, está pensando assim, onde está o meu gargalo? O que é gargalo? Gargalo é onde fica muito tempo parado, leva mais tempo as coisas. Olha só, talvez a parte de desenvolvimento está levando um pouco de tempo. Mas tem vezes que a parte de validação leva mais tempo. Olha só, o que será que eu posso fazer para tornar mais rápido? Agora eu vou trazer um pouquinho para o software, tá? Será que revisão tem que ser sempre manual, gente? Será que sempre uma pessoa tem que rever? Será que existem coisas que eu posso automatizar? Será que a validação pode ser automatizada? Aí eu começo a entrar nos... Será que existe? E aí eu vou caminhar nas práticas técnicas. E sim, existem tudo. Pode ser que alguém surja com a pergunta, Fusca, você está dizendo que não pode ter revisão? Ai, meu Deus, vai ser tudo via software? Por que não? Não sei. Já participei de cenários que sim, não tinham essa frente de revisão, uma pessoa revendo. E aí daqui a pouco eu vou falar como que era isso. Mas também, às vezes, uma pessoa olhando, sim, mas será que não dá para facilitar a vida dela? Então, por aqui você já começa a ter uma ideia de, cara, dá para melhorar. E aqui, vamos pegar mais um breakdown. Agora, cycle time. Peguei aquela etapa de desenvolvimento e, pum, explodi ela. E olha só, agora começou a ficar em inglês e falando PR, que, já não sei, eu tecniquei demais. Calma, gente, tudo é fácil. Commit to PR. O que é o PR? É Paraná, o estado do Paraná? Não, PR é pull request. Pense o seguinte, vou traduzir para você entender. Cara, é para revisão. Resumindo, é isso. Então, assim, o tempo que leva entre soltar um código e abrir uma requisição de revisão, 41%. O tempo que fica parado esperando alguém iniciar a revisão, 21%. O tempo que alguém está revendo e vai aprovar, 33%. E o tempo que ficou aprovado e terminou, 5%. Então, tempos de espera, 21% e 5%. Somado 26% de waiting time, tempo de espera, e o restante é tempo produtivo. Poxa, mas lá na teoria lá que eu aprendi no Kanban, as coisas todas, que a gente sempre tem que melhorar as filas de espera. Mas aqui não tem fila de espera tanto não, é só 26%, 74% é tempo de trabalho. Como que você melhora o tempo de trabalho? Colocando as práticas técnicas. Coisas que precisam ser feitas, tipo, cara, será que nesse período aqui de revisão não dá para eu diminuir 10% se eu colocar um botzinho, um programinha que automaticamente revisa o código-fonte e dá um parecer? E dependendo das regras que alguém colocar, ele já rejeita a aprovação? Você sai, sei lá, de 33% para 10% só de revisão manual. E o que isso vai dizer no final do dia? Vai dizer que você ganhou meio dia de uma pessoa. E olha outra coisa, 41% que o pessoal fica trabalhando para liberar liberar código para ser revisado. O que isso quer dizer? Aí, quem já conhece um pouco de software vai entender que isso daqui não tá trabalhando com um grande lote de entrega. Mas grande lote de entrega não é nem software, é ágil, né? Lean. O Lean fala que você tem que trabalhar com pequenos lotes de entrega. Então, o que você pode fazer? Cara, vamos trabalhar com pequenas partes do código sendo entregues e tem várias técnicas para fazer isso. Então, estou começando aqui a partir de um gráfico. Aí, já falei de algumas práticas técnicas. Tem como melhorar. Olha só esse VSM bonito. Backlog, você tem um value stream map de upstream, você tem um to-do, development, done, deployment stage e release. Será que no upstream dá para colocar coisa técnica? Dá, meu filho, dá, minha filha, fica tranquilo. Dentro do upstream você precisa ter conversas de arquitetura, precisa ter um definition of array que fale de coisas técnicas e precisa ter BDD. Nunca ouvi falar do que é BDD, é Behavior Driven Development. É código-fonte. Não é código-fonte. BDD é mais uma ferramenta de comunicação e alinhamento e documentação viva do que código-fonte, que você pode ou não trazer para a camada de development. Mas isso daqui é uma camada de upstream, ou seja, eu crio critérios de aceitação com uma linguagem muito fácil de ser entendida por qualquer pessoa, tanto dev como negócio, como cliente, e você cria uma documentação que é viva. É isso aí, o BDD contribui demais para os testes funcionais, como foi colocado aqui no chat. 3 técnicas, 3 coisas que você precisa olhar, e se você não conhece, você pode estudar um pouco mais, entenda o conceito e depois você aprende como fazer isso.
Na parte de development, tem muita coisa técnica que você pode melhorar. Mas você tem que entender o propósito. Por que é importante ter qualidade de software? Qualidade do código-fonte. Ué, você não gosta de usar uma roupa bem vestida? Você não gosta de andar num carro bem bonitinho, limpo? Por que o código-fonte não pode ser limpo, não pode ser organizado? E quanto mais bagunçado é o código-fonte, maior é o tempo que você leva naquele 41% de commit. É isso. Olha lá, a dívida técnica. A dívida técnica mostra em números o quanto o meu código está se depreciando. Nossa, depreciação tem no software? Tem. Software é uma engenharia viva, é um negócio vivo, muito louco. Como é que você acaba com o tempo de revisão? Reduz os tempos de feedback. A revisão de um código-fonte, ela é um momento onde o Jonathan lá, meu amigo que está lá em Porto Alegre, está me apresentando, vem e fala assim, Fusca, pode rever meu código? Ou seja, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo, vai ter um tempo de interrupção, e todo mundo sabe que quando você tem uma interrupção, você perde o foco, vou ter que olhar o código-fonte dele, talvez eu ache coisas que precisam ser melhoradas, fica esse ping-pong. Cara, em vez de ter esse tempo de ping-pong, por que eu não parei com a pessoa e em segundos ou minutos eu vou ter feedback na hora se o código tá bom ou não? E nesse feedback a gente vai sempre refatorar e a gente sempre vai usar testes unitários. E com isso, eu vou a todo momento revisar o código. Chegando a um nível de daqui a pouco você falar, não precisa mais ter code review. Que sim, é uma atividade importante, como o Jordani colocou aqui no chat, sim, mas às vezes você pode substituir ela por uma prática de pair programming, que se você fizer com frequência, você não precisa ter mais etapa de code review. Nossa, que ousado. É possível. E se você tiver padrões, você consegue ir mais rápido. Se eu estou falando com muitas pessoas em Porto Alegre, no Brasil, é porque todo mundo aqui está seguindo um padrão linguístico chamado língua portuguesa. E show! E a gente se entende. Tem que ter padrões dentro do código-fonte. Não estou falando que o código-fonte da pessoa A vai ser igual ao da B, mas ela tem que ter um padrão de linguagem de como que deve ser feito. E tendo um padrão, você automatiza. Automatizando, você vai poder ir mais longe. E como que você faz tudo isso? Tendo momentos para as pessoas pararem e treinar, que é o Dojo, ou o Mob Programming. Qual que é o propósito disso tudo, gente? Tornar a vida mais fácil das pessoas. E, quando precisa entregar um software, fale de DevOps e trabalhe com métricas igual do Accelerate, que eu vou falar daqui a pouco. Essa imagem aqui, somada ao que está aqui embaixo, que é o Slack, que é a folga do sistema, porque, gente, quem trabalha com software sabe que tem que ter um tempo de respiro para treinar, não dá para treinar em casa. Tem que ter um tempo onde as pessoas vão fazer um clube do livro e ler o Clean Code, que é um livro maravilhoso. Tem que ter tempo para refatorar, para aprender coisa nova, porque tem muita coisa. E quem que vai puxar esse Slack Time? É você, agileiro. Não é, às vezes, o tech lead. É você que vai promover o momento, vai conduzir ali, facilitar a reunião e deixa a galera falar. Não se preocupa. E aí, falando aqui das 4 métricas do DevOps que vão ajudar vocês demais, lead time, tempo de frequência, ou deploy frequency, mean time to restore e change fail percentage. O que vai ser? Cara, lead time, você sabe, é o tempo que um cliente está esperando até receber uma coisa. Quanto menor, muito mais feliz vai ficar o cliente. Quantas vezes você faz deploy durante o dia? Isso é uma métrica que mostra se você está tendo um batch size aqui, ó, um padrão, um tamanho pequeno de trabalho. Porque se você trabalha e entrega coisa pequena, e sempre entrega, se uma dessas pequenas coisas falharem, você rapidamente vai lá e conserta. Não é uma grande entrega com uma grande falha. E se eu entrego sempre pequenininhas coisas, o meu tempo de restaurar alguma coisa de um desastre vai ser bem menor. E a minha taxa de falha começa a ser medida. Eu falo, de 80, ou melhor, de todas as entregas que eu tenho, 15% é de falha. E tem toda uma tabelinha que mostra se você é ágil ou não nisso, né? E aí, da onde eu tirei isso? Desse livro, Accelerate. A ciência é um estudo matemático que prova que o DevOps torna a sua empresa mais performática. E aí, caminhando para o fim, essa imagem também é do livro Accelerate. O que eu percebo? Nossa, essa imagem aqui eu podia ficar falando dela o dia inteiro. Olha só, essa imagem fala aqui que você tem. Eu estou olhando mais para o quadro que tem uma TV maior, tá? Não estou ignorando vocês, não. Olha só, todo bom agileiro deve trabalhar com uma visão transformacional da liderança. Tem que ajudar eles a serem as pessoas que vão transformar.
todo bom agilero conhece de Lean Management, conhece de WIP, visualização, Kanban e tantas outras coisas. Conhece de trabalhar com produtos Lean, mas nem todo agilero conhece isso daqui, ó. Práticas ágeis, como automação de teste, automação de deploy, trunk-based development, shift-left code e tantos outros. E aqui tem um manualzinho para talvez você sair daqui e pesquisar um pouquinho de cada um deles e entender o que é o conceito deles ou o que eles resolvem. Você não precisa saber como que implanta trunk-based development. O que é trunk-based development? Talvez você lá no seu mundo de software, você já ouviu o time lá falar: ai, gente, deu problema no merge, foi colocar um monte de coisa lá, vamos ter que ficar o dia todo arrumando os conflitos de código. Com trunk-based development não tem conflito de código. Pronto. Toda vez você está trabalhando com um código que está em produção. Legal? Tem uma série de riscos usar trunk-based development, mas, cara, você sempre está usando a última versão. Você nunca vai errar. E olha só, se você quer ter performance de software, menos burnout, menos problemas, menos dor para soltar uma versão, menos retrabalho, você tem que ter continuous delivery, ou seja, DevOps. E para ter DevOps, você tem que ter todas essas práticas. O que eu costumo ver é uma galera só trabalhando aqui e aqui. E aqui também, com Business Agility, com C-Level, Management 3.0, e não tem nada de errado. E eu estou aqui para dizer o seguinte, gente, precisamos olhar aqui. E existem diversas práticas que não são complicadas de entender, mas são complicadas de trabalhar, desenvolver. E quem que vai fazer isso? É o seu time técnico. Dê poder a essas pessoas e você vai se surpreender com o que eles podem fazer. E aí sim a gente vai ter um grupo ágil, não só de teoria, não só de Scrum e de Kanban, mas vai ter um grupo muito poderoso que vai se auto-resolver. Mas Fusca, você não sabe o tamanho do meu legado, cheio de código-fonte ruim, dá para tornar ele mais ágil? Sim, leia esse livro, Trabalho Eficaz com Código Legado. Por quê? Porque ele já começa dizendo o seguinte, todo legado é que não tem teste unitário, ou seja, todo software que não tem teste unitário é um legado, mesmo que ele acabou de ser feito. Pô, mas linguagem de programação COBOL, dá para automatizar, dá para fazer DevOps? Dá. Tem zilhões de técnicas. Talvez não é você que vai entender, mas o que você precisa saber é, existe material e existe pessoas para fazer isso. E talvez você queira aprender um pouco mais sobre isso. Leia esse livro. E aí, técnicas, só para você não ficar no blá blá blá, enquanto eu tenho 40 segundos aqui, segundo o meu cronômetro. Gente, estrangular o software. O Martin Ford, um dos caras do Manifesto Ágil, já falava disso. Você pode usar APIs versionadas, feature flags, ou seja, ligar e desligar coisas no software em tempo de produção, uma camada de integração e ler o livro Clean Architecture. Fusca, o que é estrangulamento de software? Olha só seu monolitão, seu grande software, aquele que faz tudo. O que você faz? Você facilita reuniões onde o pessoal mapeia as principais funcionalidades e vai tirando uma parte do monolito e transformando num serviço. Olha só o serviço, tá fazendo sentido com agilidade, é isso aí. Aí você transforma em serviço e o teu software monolito diminui um pouco. Até que vai chegar daqui uns 3, 4 anos, o teu monolito morre e você tem tudo separadinho em microserviços, em uma arquitetura muito mais organizada. E aí eu acabo minha palestra com 10 segundos de atraso aqui e peço, cara, se você gostou, deixa um feedback aí. Tá ali, ó, bit.ly/formfusca ou o QR Code. Os slides dessa palestra estão aqui, speakerdeck.com/wagnerfusca, estarão aqui na trilha do TDC. E aí, eu queria dizer uma coisa para você. Cara, se você precisa de alguma mentoria, alguma coisa assim, porque você tá perdidaço, me chama. Tô aqui para te ajudar. Por que não? Vamos trocar ideia, trocar uma figurinha. Beleza? Eu até um dia pensei, vou fazer uns cursos, umas coisas assim pra galera. Um dia sai, quem sabe, né? Mas aí eu devolvo a bola pro pessoal. Daí de Porto Alegre, se tiverem perguntas aqui no chat, também mandar. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica, mas eu vou parar de compartilhar a tela para poder ver vocês.